Oi pessoal, eu sou a Camila, uma pessoa que está tentando implementar seus hábitos de leitura e resolveu criar um espaço aqui no YouTube para conversar um pouquinho sobre as minhas humildes impressões sobre os livros lidos. Então, hoje vai aqui o meu pitaco sobre o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Bom, eu não sou fluente, né, em alemão, então me perdoe aí a pronúncia do autor. A edição que eu tenho é essa, da editora Abril, coletada de sebo, um machadinho, uma edição que eu achei bem bonita, capa vermelha, dura, com esses escritos em dourado, da década de 70, então veja só, folhinha amarela e tudo mais. Inclusive vem nome só Werther aqui nessa edição, mas o livro foi traduzido para cá como Os Sofrimentos do Jovem Werther. Bom, antes de falar um pouquinho sobre o enredo desse livro, embora acredito que seja muito difícil alguém, pelo menos não do meio, né, que gosta de livros, não saber um pouquinho sobre essa história. É um livro que foi escrito em 1774 e hoje ele é considerado um clássico da literatura e ele tem uma importância muito grande na história da literatura, né? Mundial, enfim. Então, quando o Goethe escreveu esse livro, ele era bem jovem e há rumores de que seja um romance, né? A gente chama de romance epistolar, ele é feito em formato de cartas que são enviados para um amigo, né? O personagem Werther, ele envia cartas ao seu amigo, o Wellesley, que seria a tradução portuguesa de Guilherme, enfim. E há indícios que seja autobiográfico, porque posteriormente, em outra obra, o Goethe ele vai acabar confessando que se apaixonou por uma moça e tudo mais, e a história ela vai aqui um pouquinho se encontrando com a história do Werther. Bom, então esse livro ele carrega uma importância muito grande, não só pela história, mas pelo que ele representou. Então, esse livro, pessoal, ele abriu as portas para a escola do romantismo. Então, assim, a primeira fase do romantismo, as outras fases também, tem muita ligação com esse livro que foi aí o precursor dos que vieram depois dele, né, nesse enredo. Bom, o Werther, ele é um jovem culto, ele se muda e se apaixona por uma jovem, né, a Charlotte. Até aqui nessa edição, como é bem mais antiga, até chegam a traduzir o nome dela para Carlota, mas hoje já nem se usa mais traduzir, né, os nomes dos personagens. Então, ele se apaixona de cara pela Charlotte, a quem ele chama carinhosamente de Lotte depois. Eles se encontram num evento. Daí ele dança com essa moça e acha muito bela e muito culta, enfim. E aí, até aí tudo bem, se não fosse o fato dessa moça já estar prometida para um outro rapaz, o Albert. E então, assim, ele se apaixona perdidamente, mas ele não pode nutrir esperanças com relação a esse romance. Porque, vejam só, é aquela história, né, de casamento prometido, ele tem que acontecer e tudo mais. E aí, nisso, ao mesmo tempo, a Charlotte, ela nutre uma certa simpatia, um apreço mesmo pelo Werther. E daí nasce uma grande amizade entre os dois. Só que é uma coisa bem engraçada, né, que daí, além do fato dos dois manterem uma amizade, ele também acaba gostando do noivo da moça. Então veja só, o cara é gente boa, né? Ele até menciona, quando ele menciona sobre o Albert aqui, ele fala o seguinte, vou ler um trechinho do livro para vocês. Ele fala aqui, ó. É um homem excelente, amável, não se pode deixar de estimá-lo. Então, ele traz aqui algumas anotações, então, ou seja, né, não há muito o que se fazer. Então ele vai relatando aí
ao seu amigo sobre todo esse sofrimento, todo esse amor não correspondido de forma sentimental, né? Era um amor fraterno que ela nutria por ele. E assim, vem toda aquela coisa mesmo, ele era, são relatos muito sensíveis, né? O Goethe trouxe muita sensibilidade dentro dessa escrita. Eu confesso que eu nem sou dada a muita melancolia, de gostar, né, desse romance mais dramático e tudo. Mas daí você para e pensa, né, a época, né, o jovenzinho ele tinha apenas aí por volta de 20 anos, então seria o Werther o primeiro emocionado, o jovenzinho emocionado da história? Bom, não dá pra gente saber, né? Mas entra aquela coisa também de quantos jovens não se apaixonaram e também, né, não sentiam que aquilo seria o amor, né, da vida, aquele amor avassalador, e escreve coisas, escreve cartas, né? Então muitos já passaram por isso também. Então muitas vezes eu confesso que eu deparei com algumas cartas e eu falei, gente, quanto sentimento, né? Quanto realmente, assim, quanta profundidade, quanta emoção. Mas daí eu peguei e voltei e falei, não, peraí, mas quem nunca teve também uma paixãozinha, que achasse que aquilo ali fosse para sempre, que ele, né, ia ali falecer de amor? Bom, no caso do Werther foi sim uma paixão muito forte, um amor muito verdadeiro, muito puro, e é muito visível aqui quando ele menciona né, sobre a Charlotte, sobre os momentos que ele pode passar com ela, os sentimentos que ele tem só de pegarem objetos que ela já pegou, né? Ela deu para ele um presente, um nozinho da roupa, e daí ele guardou consigo aquele nozinho, aquele lencinho, e ficava cheirando e beijando, aquela coisa assim, bem mesmo sentimental. Ele era assim muito dado, né, a expressar seus sentimentos de forma muito suave, muito sensível. Quando ele fala da Charlotte em várias passagens pelo livro todo, mas tem uma aqui que eu destaquei, que ele fala pro seu amigo: tenho-a toda em mim, e o sentimento que experimento por ela absorve tudo. Tenho-a toda em mim, e sem ela, tudo é para mim como se não existisse. Então, ou seja, para ele, sem ela, ele não existe. Então, assim, é uma coisa assim realmente muito verdadeira, muito pura. Porém, bom, e aí aqui já fica a parte do spoiler, então, caso você não tenha lido ou caso não tenha ouvido falar desse livro, que eu acho muito pouco provável, né? Esse livro, ele não tem um término feliz, digamos assim. Então, realmente as coisas acontecem, Charlotte casa com o seu prometido Albert, ele fica triste, vai ficando melancólico, e nisso também as estações do ano vão se passando, chega o inverno e ele fica mais melancólico ainda. Chega um momento que Albert, por mais gente boa que seja, ele fala com a Charlotte: pô, Charlotte, esse cara tá vindo aqui e tal, né? Enfim, meio que, poxa, né? A gente precisa viver a nossa vidinha, precisa se afastar um pouco desse cara, ele tá aqui e tal, enfim. E aí, o que acontece? No decorrer do livro, desde o início, o Werther, ele já dá indícios de que ele é uma pessoa, assim, realmente de viver ou não viver. E, inclusive, com Albert, ele traçou alguns diálogos a respeito de quem tira a própria vida. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, porque é um livro que foi escrito em 1774. Ele já menciona aqui em um diálogo sobre que as pessoas consideram, né, a falência de órgãos, as doenças físicas propriamente ditas, como,
como um fato, né, lamentável, mas que acontece. E por que não as pessoas desconsideram o que ele chamou de doenças do espírito aqui? Então, seriam, acredito, as doenças mentais, né? A pessoa que chega ali a retirar a própria vida. Então, foi um trecho também que me chamou muita atenção dentre os assuntos que eles tinham. E aí, Werther, tomado de vazio, de dor, de sofrimento, por não ter a sua amada, ele decide por realmente sair da vida dela e do Albert. E ele acaba realmente por tirar sua própria vida. Então, assim, o amigo, ele recebe as cartas e ele tenta organizar essas cartas em uma ordem cronológica, e ele vai depois remontando, né? Depois que o amigo se vai, ele vai remontando coisas que aconteceram e que antecederam até o fatídico dia, né? Desse terrível episódio. Então, não vou falar aqui para contar demais sobre o livro, mas, embora já seja um livro, né, igual eu mencionei, já bem resenhado, já muito antigo, um clássico, enfim. Mas é aquela coisa, um livro belíssimo. Eu recomendaria ou não? Bom, quem é a Camila na fila da livraria para poder recomendar ou não um livro? Igual eu falei, eu criei esse espaço aqui para eu externalizar um pouquinho sobre as minhas experiências de leitura. É um hábito que eu venho tentando retomar, então ter esse espaço aqui vai me ajudar a afirmar isso. Mas enfim, se você, acredito eu, pela pouca experiência que eu tenho, gostar de romances estilo Jane Austen, as Irmãs Brontë, e você, Virginia Woolf, eu particularmente eu gosto muito, eu acredito que sim, esse livro vai agregar muito para você. Agora, se você realmente não curte essa história de paixão romântica e tal, enfim, talvez você não vá conseguir persistir na leitura, embora seja, gente, um livro bem fininho, bem tranquilo de ler, rapidinho, sabe? Então, assim, é aquela coisa, inicia. Se não sentir ali e tal, tá, enfim, parte para outra. Mas, enfim, foi um livro, então, que na época causou um burburinho muito grande. Para vocês terem ideia, Napoleão Bonaparte leu o livro e ficou extasiado. Ele quis conhecer Goethe e foi um sucesso estrondoso entre os jovens na época, que reuniam, que a gente vê tanto hoje, né, grupos de leitura e tal, eles se reuniam em praças para poder discutir sobre a obra, para declamar sobre a obra, e até o estilo de roupa que o Werther usava, um fraque azul, a calça amarela, se não me falha a memória, eles gostavam de se vestir, então ele foi um influenciador aí da sua época também. Então é isso, pessoal, ficam aqui as minhas impressões, um livro muito triste, sim, mas um livro muito belo, repleto de muita sensibilidade, como ao que parece de característica do autor mesmo. Então, assim, é um livro que foi escrito em sua juventude, depois vieram outros grandes livros, né? Então, eu gostei, me senti muito satisfeita com o livro. Pode ser que alguma coisa tenha passado despercebido, porque eu não sou formada em letras, eu só por puro prazer mesmo. Então, assim, esses clássicos são livros que às vezes parecem simples, mas pode ser que alguma coisa passe despercebida. Então, assim, me perdoem aí qualquer erro de informação, mas qualquer erro também no vídeo, eu não estou aprendendo a mexer com isso aqui, eu não sei editar, vai tudo diretão mesmo, mas é feito com muito carinho, com muito cuidado, tá? Então é isso, pessoal, um livro que eu, Camila, dei pitaco, um pitaco muito bom, eu gostei,
vai ficar aqui, vai continuar comigo guardadinho, até porque é uma edição muito especial e eu sou dessas, tá? E aí, no mais, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo livro, até o próximo Pitaco.